Fala, meus amigos do Jornal dos Esportes. Hoje estamos aqui com Alfredo Sampaio, treinador de futebol. Muito obrigado por estar aqui. Antes de tudo, cara, eu queria agradecer no pessoal. Quem é morador de Realengo, Bangu e Padre Miguel é banguense. Muito obrigado pelo acesso do Bangu, onde ele deve sempre estar, que é da elite do futebol carioca. Alfredo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouco. E, antes de mais nada, obrigado pelo acesso do Bangu na Série A. Não, primeiro, obrigado aí pelo convite, por esse bate-papo. E foi muito legal conseguir levar o Bangu de volta para a Série A. Eu, particularmente, já tenho uma história longa no Bangu, né? Tenho Sim. uma identificação legal com o clube, um carinho enorme. E, portanto, ter contribuído ali para esse retorno foi muito bom. Também fiquei muito feliz pelo clube. Boa, boa. E agora, eu vou começar um pouquinho falando de você como treinador, né? Você agora está no Sampaio Corrêa. Se estiver errado, você pode me corrigir, por favor. E saiu do Bangu, foi para o Sampaio, também é um outro clube do Rio de Janeiro. E qual é o plano agora para o futuro, né? Tem a competição nacional, primeira vez na história, né? Que o Sampaio vai disputar uma competição nacional. Como o clube está, como a cidade está, como você está com esse novo desafio? Então, na realidade, quando eu vim para o Bangu, eu já tinha vínculo com o Sampaio. Eu vim como se fosse meio emprestado, assim, então eu já sabia que eu ia voltar. E, na realidade, é um momento muito legal para o clube, né? Porque é um clube novo, de 19 anos, e nos 3 últimos anos ele conquistou o acesso à Série A, né? Depois conseguimos ali ficar em oitavo, indo para a Taça Rio com o Botafogo, e esse ano a gente conseguiu ir de novo ali, ficar em quinto lugar, indo para sendo campeão da Taça Rio. Então, assim, foi uma evolução, né? E, e a torcida, a cidade, a diretoria, o presidente Ronan, Rômulo, o doutor Olival, estão muito felizes porque é um clube familiar, é um clube que eles têm projetos de crescer nacionalmente. E o primeiro passo a ser dado é interno, né, aqui no estado. Então, conseguimos o acesso aí às competições nacionais, que são difíceis, mas já vai dar uma visibilidade boa para o clube, para o trabalho que é realizado lá. Portanto, vai ser um ano bem, bem importante, porque nós jogamos o estadual, jogamos a Copa do Brasil, a Série D e a da Copa Sudeste, essa que foi recém-criada. Então é um calendário longo e para o clube vai ser muito bom e para todos nós que estamos ali também, né? Porque sempre dá visibilidade, possibilidade de trabalho, então vai ser um ano bom. Muito bem, muito bem. Eu até vou emendar perguntando sobre isso, né? O quanto foi importante essa alteração no calendário para os clubes de menor investimento, né? A gente sabe que tinha um calendário muito curto anteriormente, e agora com diversas competições e também com a Série D aumentando bastante o número de clubes, permite clubes que não estavam disputando competições nacionais terem essa visibilidade em nível Brasil, né? Eu queria que você falasse o quanto foi importante prolongar o calendário e ter novas competições para clubes médios e pequenos, né? Isso já era um desejo antigo de todos, né? Que pudessem, os clubes de menor investimento pudessem ter um calendário melhor, né? Mais amplo ao longo do ano. Portanto, essa nova diretoria mudou o calendário. Eu acho que ele tem coisas positivas e coisas, não chega a ser negativa, mas coisas porque o campeonato estadual no modelo que está agora, né? Inicialmente com 6 jogos, ele ficou um campeonato muito perigoso. Era um campeonato que você não tem tempo de errar e para recuperar, porque nos 6 jogos ali você ou vai para cima entre os quatro para disputar, ou fica ali entre os quatro para Taça Rio, ou vai para brigar pelo descenso. Então, eu acho que esse modelo com 6 jogos só não foi positivo, mas foi o que foi decidido. Com relação ao campeonato da Série D, é importante, eu só acho que deveria ser isso em 27, porque clubes como Sampaio e Corrêa, que realizaram um trabalho dentro do campo para conquistar o espaço, e um trabalho difícil, foi conquistada a vaga dentro do campo. Com a mudança já para 26, muitos outros clubes foram beneficiados por ranking e por fora do campo. Então, isso naturalmente aumenta mais a dificuldade na caminhada, né? Mas, de Sim. qualquer forma, hoje
ainda tem a Copa do Brasil, que tem a questão até da parte econômica, né? Que o objetivo é a gente tentar avançar o máximo que puder de fase, por causa das cotas por etapas. E esse novo Copa do Sudeste, que realmente eu acho que vai ser um campeonato muito, muito legal de jogar. Então, no modo geral, o calendário para quem está nesses clubes é Sampaio, Madureira também está, Nova Iguaçu, Boa Vista, se eu não me engano, está também, Portuguesa. América, né? O América também conquistou a vaga. Então vai ser muito bom, porque os clubes precisam ter projeção nacional para mostrar suas marcas, seus atletas. Então, eu acho que entre os prós e os contras, eu acho que foi mais positivo que negativo. Boa, muito bem. Pegando esse gancho também do campeonato nacional, no geral, né, a gente vive um momento complicado, podemos dizer assim, da arbitragem brasileira, né? Se tem muita crítica, se tem muita opinião contrária do que é feito no campo, e eu queria saber do seu aval, como você avalia hoje o trabalho da arbitragem brasileira no geral. Era assim, esse negócio da arbitragem é muito antigo já, né? São várias críticas em momentos diferentes à questão da arbitragem. E eu sempre fui um cara que tive, entre aspas, também muito problema com a arbitragem, porque tem coisas que acontecem ali dentro que a gente realmente é difícil de entender e respirar e aceitar. Eu sempre falei uma coisa assim, o cara que pretende ser árbitro, ele, primeira coisa, ele tem que entender que ele vai mediar um evento que tem 11 caras de cada lado, 50 mil pessoas gritando, dois treinadores na beira do campo, todo mundo com adrenalina lá em cima, todo mundo com o mesmo objetivo, que é vencer. Então, se ele não tiver um equilíbrio muito grande para entender todas essas nuances, todas essas situações, ele acaba, com a autoridade que ele tem daqueles 90 minutos, ele acaba muitas vezes atrapalhando, porque muitas vezes o árbitro se perde numa autoridade excessiva ou por muitas vezes não estar preparado nesse sentido, de entender que ele está ali para mediar, ele não está ali para ser a estrela do jogo, ele não está ali para ser o dono do negócio, ele não está ali para ser o sargento que todo mundo tem que bater continência. Portanto, esse é o primeiro aspecto que eu cheguei, a uma época, falar isso para a comissão de arbitragem, que eu acho que os caras têm que entender primeiro a função deles, que é mediar um jogo, organizar o jogo e fazer cumprir as regras. O segundo ponto é que não existe um padrão de arbitragem, né? Você pega árbitros que têm uma característica, árbitros que têm outra. Então, por exemplo, a maioria dos cartões que eu tomo não é por ofensa, não é por tentativa de agressão, nada disso. Não, não tem isso. É sempre pela reclamação, porque os caras não soltam o jogo. Os caras, eles deixam o jogo ficar fracionado o tempo todo. Ainda mais se tiver um jogo muito intenso, muito pegado. E toda oportunidade que tem, eles dão uma quebrada no jogo. E aí, isso, eu estou falando particularmente por mim. Isso, para mim, me incomoda muito, porque não adianta você quebrar o jogo o tempo todo e no final você dá 6 minutos, 8 minutos, porque o jogo ele tem que ser intenso o tempo todo, e você corta a intensidade. Então, eu acho que isso é uma característica que realmente isso tinha que ser padronizado, né? O modelo de arbitragem, o comportamento. Outro ponto importante que todo mundo fala é a questão da profissionalização. Na realidade, eu não sei se, honestamente, se profissionalizar ou não profissionalizar vai fazer diferença. A diferença talvez é só pela segurança que eles teriam que ter, talvez um comportamento muito bom, porque senão o contratante poderia mandá-lo embora. Eu acho que é só nesse aspecto, porque se não mudar uma padronização dentro do campo, a consciência dos caras, da importância deles de mediar, acalmar o jogo e regular, a gente vai continuar com os mesmos problemas. A questão do VAR, por exemplo, eu, uma vez num evento que teve da CBF, tinham vários treinadores e tinha uma cabine do VAR que estavam sendo convidados sempre dois treinadores para ir lá observar, fazer ali, entender como é que funcionava o VAR e praticar para ver as dificuldades. E realmente não é um negócio simples aquilo ali. Na época, inclusive, foi eu e Geninho. E aí o mesmo lance, eu achei que foi pênalti, o Geninho não achou. Então, aquilo ali não é um negócio fácil, sabe, de se decidir. Portanto, eu acho que a gente tem que evoluir muito nesse sentido. Eu acho que os árbitros têm que entender a sua importância e atuar com uma forma mais simples. E acho também, tenho certeza, que os atletas
se encontrarem eles perturbam muito, de fato, Sim. há muita pressão dentro do campo. E é por isso que eu falo que o cara que está arbitrando, ele tem que ter muito equilíbrio para não sofrer a pressão, não se deixar abalar pela pressão e fazer a sua autoridade valer. Mas fazer a autoridade de uma forma natural e não de, vou usar um termo que talvez não seja o adequado, mas não me vem outro melhor. Não com uma certa arrogância, sabe? De eu estou aqui, eu mando, você ter que. Os atletas erram muito, os treinadores muitas vezes erram também. Portanto, se fizer cumprir a lei, se o cara reclamou com 1 minuto de jogo, ou se o cara teve um comportamento equivocado 1 minuto de jogo, expulsa. Ponto, acabou. Só que eles não fazem, eles ficam mediando os conflitos e chega uma hora que acabam errando e a punição às vezes já vem com mais vigor, porque ficou mediando desde o primeiro minuto coisas que não eram para ser mediadas. A regra é para ser cumprida, se é com 1 minuto ou com 90, não importa. Então, eu acho que é uma discussão, acho que está muito chato mesmo. Eu acho que aqui no Brasil toda hora tem muito bolo, né, de discussão dentro do campo. E eu acho que passa mesmo por uma análise, uma reflexão de todos os envolvidos, árbitros, clubes, atletas, treinadores, para que a gente procure melhore, porque realmente está muito chato de ver, muita reclamação, muita confusão. E isso para o futebol acaba sendo ruim. Boa. Você acredita que poderia ser um momento de experimentar novos, podemos dizer, mercados de juízes, de árbitro, procurar referências na Europa, procurar até profissionais que venham nos ajudar ou nos informar algumas diretrizes que é adotada no futebol europeu? Ou você acha que precisa mais rever o contexto dentro dos jogadores? Não, eu acho que é um todo. Eu acho que a Europa você vê que tem árbitros que o VAR é rápido, tem pouco diálogo dentro do campo com os atletas, não há tanta reclamação. Portanto, eu acho que a FIFA, que é a maior entidade, ela poderia promover talvez um grande encontro e padronizar. Se a gente conseguir padronizar o comportamento, padronizar as regras são as mesmas, mas principalmente o comportamento, né, dentro do campo de todos, com certeza vai melhorar, né? Eu não vejo problema nenhum da gente buscar lá fora, seja lá onde for, uma melhora, uma troca de ideias que possam ajudar na evolução e na melhora do espetáculo dentro do campo. E aí passa por todo mundo, os atletas, treinadores e árbitros. Agora, se padronizasse, se houvesse, vamos imaginar assim, se houvesse um grande encontro de arbitragem de todos os continentes e a FIFA determinasse que o padrão de comportamento da arbitragem é esse, talvez a gente pudesse melhorar. Porque, é como eu falei anteriormente, você encontra árbitro que tem uma maneira de apitar e outro que tem procedimentos diferentes. E na Europa você vê que a maioria dos árbitros eles têm uma linha de conduta dentro do campo, comportamento muito igual. Sim. Então, acho que isso valeria, sim, observar que tem de mais positivo lá fora e tentar padronizar. Boa, muito bem, muito bem. Agora, voltando ao assunto que a gente estava falando antes do treinador, né? Você, sua carreira de treinador no Sampaio Correia, eu queria saber qual ainda é o seu grande objetivo hoje como treinador de futebol. Só, Patrick, eu, na realidade, há muitos anos atrás, eu tomei uma decisão difícil, mas que para mim foi importante, que foi só trabalhar no Rio de Janeiro. Uhum. E, naturalmente, eu recebo, ao longo desses anos todos, sempre recebi muitas propostas para sair daqui, e eu não vou, porque eu tomei uma decisão difícil, porque acabo abrindo mão de algumas coisas, mas isso foi baseado principalmente por eu querer ficar perto da minha família. Porque quando eu jogava, eu não via o meu filho mais velho em muitos momentos. Então, eu não queria ter a mesma vida que eu tive de atleta, cada hora num canto e cada hora num canto de novo e longe da minha família. Então, isso foi uma decisão difícil. E, portanto, eu estando só no Rio de Janeiro, com exceção do Vasco, foi o único grande clube que eu trabalhei, eu sei que seria muito difícil estar entre os grandes. Então, o meu mercado de trabalho passou a ser esses clubes médios de investimentos mais baixos. Então, é um lugar que eu vou com muito prazer, recebo muito bem, os caras sempre me respeitaram muito, e, portanto, o meu maior desafio a cada ano é fazer com que esses clubes que têm um orçamento diferente, menor, fazer com que esses clubes consigam ter um rendimento maior.
e que consigam ter um confronto, às vezes, muito desigual, né, pelas estruturas, mas é o que me encanta, enfrentar esses desafios das estruturas diferentes, porque foi o mercado que eu escolhi trabalhar. Então, o meu maior desafio é seguir até onde as pessoas confiarem em mim, confiarem no meu trabalho. E o meu maior desafio é sempre esse, é pegar um clube com um investimento menor, tentar fazer dentro do campo que ele tenha uma estrutura de jogo que possa competir de uma forma muito positiva. E geralmente, graças a Deus, nos clubes que eu vou, a gente acaba até conseguindo indo bem. Então, o meu objetivo é seguir até onde confiar em mim. Quando também acabar o espaço, eu vou me retirar sem problema algum, porque eu sempre tive uma coisa na cabeça que eu falo para as pessoas que trabalham comigo: a gente tem que aproveitar o que o futebol dá e não sofrer pelo que ele não dá. Sim. Então, o futebol já me deu muita coisa. Então, quando chegar o momento de parar, pronto, parou, não tem problema algum, não vou ter problema algum com relação a isso. Mas e até lá, os meus desafios são esses: é pegar um Sampaio Corrêa e fazer ele fazer uma grande competição no estadual, fazer uma competição grande na Série D, então esses são os desafios que me movem. Então, se a gente às vezes consegue, às vezes não, mas o que me move são esses desafios. Perfeito, perfeito. A pergunta que eu vou fazer agora, eu com o coração banguense aqui da área, eu diria que é o Bangu. Mas você, avaliando o seu trabalho, qual seria o clube e o período mais marcante da sua carreira? Que você olhou para trás e fala assim, não, esse período foi especial por isso, isso, isso. Então, nessa minha trajetória de Rio de Janeiro, eu tive é, vários momentos bons. Uhum. O Bangu, por exemplo, eu comecei, quando eu comecei já em 92 no São Cristóvão, que foi meu primeiro clube, eu já consegui um título e um acesso. Então ali foi importante. Aí em 96 eu consegui um título com a Portuguesa na Série A de acesso, na Série B de acesso também. E aí eu tive a grande oportunidade no Bangu, que era um clube de primeira divisão, com uma visibilidade, com uma camisa muito pesada, né? Uma camisa respeitada pela história. E cheguei lá no final de 97 e fiquei até 2000. E aqueles anos que eu fiquei ali, nós tivemos grandes campeonatos. Em 98 nós tivemos um grande campeonato. Em 2000 nós fizemos um campeonato da Série B do Brasileiro muito bom, chegamos até as quartas. Portanto, esse foi um primeiro período bom. Aí depois eu tive uma passagem que eu reputo também boa pelo América em 2013, e 3, desculpa. E aí veio um período que eu reputo também muito importante, muito bom, que me deu mais visibilidade, que foi a passagem pelo Madureira em 2006 e 2007, que nós fomos à final com o Botafogo, Sim, fomos campeões da Taça Rio, no ano seguinte fomos à final com o Flamengo. Dali eu fui para o Vasco, fui para o Avaí, né, em Santa Catarina, foi a única vez que eu saí, então me deu uma projeção. Depois, de novo, já em 2012, 11, 12, eu estive no Boa Vista e fizemos também um grande campeonato estadual, chegando à final com o Flamengo. E agora, nos últimos 3 anos, eu vou para o terceiro ano no Sampaio Corrêa. Foi uma sequência boa também, porque eu cheguei no Sampaio Corrêa em 24, eles estavam com um ponto, nós conseguimos acabar entre os 8 colocados, fomos para a Taça Rio. Em 25 a gente repetiu a boa performance, conseguimos ser campeões da Taça Rio. Então, eu acho, em 2019 também, eu tive uma passagem muito boa pelo Bangu, e nós sim. conseguimos chegar ali no triangular. Eu até me afastei pouco antes daquela etapa, por um problema que houve com o presidente na época. Então, assim, foram várias pequenas etapas muito legais, e ao longo dessa trajetória, por força desse trabalho, eu consegui, em alguns momentos, dirigir algumas seleções cariocas em torneios no exterior. Consegui também comandar uma seleção brasileira que foi com atletas do Rio de Janeiro representar o Brasil na Ásia, Sim. e jogamos lá 3 competições e ganhamos as 3. Então, assim, foram pequenos momentos em etapas diferentes, mas que no somatório, assim, foram coisas boas. Boa, muito bem. É inegável também falar de Vasco, a gente já comentou aqui na conversa, você comentou na conversa, e eu queria saber de você como foi estar num grande clube como o Vasco e também
de ter muitas estrelas naquele cenário, né? Era um time muito estrelado do Vasco, ainda não tinha sido passado por essa sequência ruim, podemos dizer, nesses anos, né? Ainda era um Vasco brigava muito por títulos, brigava muito no alto cenário, que a gente espera que tenha voltado. Mas eu queria que você falasse de como foi esse período no Vasco da Gama. Então, na verdade, eu vinha de um momento muito bom no Rio, né? 2006, 2007, fazendo bons campeonatos. E num jogo Vasco e Madureira, em São Januário, quando acabou o jogo, em 2007, o Eurico me chamou dentro do campo e falou: "Olha, eu vou te trazer um dia para o Vasco. Você é um dos treinadores de mais destaque no Rio de Janeiro." E aquilo ali para mim soou como um elogio. Eu sabia que o Eurico não estava rasgando seda, porque o Eurico não era um cara de rasgar seda com ninguém, ele era um cara autêntico. Portanto, ele falou aquilo, fiquei lisonjeado, mas fui para o Avaí, fiz um grande trabalho lá também, e o Avaí queria renovar meu contrato para 2008. E aí surgiu essa oportunidade de vir para o Vasco, naquele modelo que o Romário estaria junto comigo no comando, porque o Romário estava para se aposentar, para se retirar do futebol, e o Eurico não queria que ele fosse para o Flamengo, enfim. E ele estava suspenso por força do negócio do cabelo, eu acho. Portanto, teria aquele momento de transição ali, nós dois, e depois eu assumiria, e acabou isso se antecipando, porque houve lá um problema entre ele e o Eurico, e o Romário acabou saindo, e eu já antecipei a minha permanência sozinho. Então, assim, foi um momento, assim, eu ter estado num clube como o Vasco, para mim, eu vou levar para o resto da vida, porque é um grande clube, né? Sou muito grato ao Eurico. O Eurico era um cara fantástico, eu adorava ele em todos os aspectos, mesmo antes de ir para o Vasco. Eu tinha muito respeito por ele e amizade a ele. Então, ter passado no Vasco, nesse aspecto de ter tido uma oportunidade de estar pisando num grande clube, foi muito importante. Mas, para mim, foi um divisor de águas, inclusive para as decisões que eu tomei. Porque eu acho que eu tive no clube certo no momento errado, sabe? Assim, eu já falei muitas vezes sobre isso, eu acabei tendo alguns problemas lá. E eu sempre falava com meus amigos, assim, eu, eu vou ser, se um dia eu chegar no clube grande, eu vou entrar de manhã e vou sair de noite, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com desrespeito, sabe? Com Sim. falta de respeito à pessoa, ao profissional, ao ser humano. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. E muitas vezes a gente via nos grandes clubes isso, né? O atleta, porque é famoso, ou é rico, ou é isso ou aquilo, se dá o direito de fazer coisas que não pode fazer. E isso acabou acontecendo lá, e eu acho que, na época, a diretoria do Vasco, tirando o Eurico, os que estavam lá, eles deveriam. Eu vinha do Madureira, eu vinha do Avaí. O Avaí é um grande clube em Santa Catarina, mas no cenário nacional é um clube, né, não Sim. com tanta projeção como o Vasco. Então, quando eu chego num grande clube, eu acho que eu tinha que ser protegido, eu acho que eu tinha que ser ajudado. Na realidade, o que eu percebi é que eu estava ali. Uma pessoa, quando me recebeu, que o Eurico me contratou, e eu cheguei no Vasco, o, o cara falou para mim: "Olha, você não era a minha opção era o Wagner Mancini, mas já que o Eurico escolheu." Então, assim, quando você chega num lugar e tu ouve isso de imediato, é um negócio que tu olha, fala: "Pô, esse negócio não vai dar certo." Assim, assim foi. Se você me perguntasse, você iria nesse mesmo modelo, com aquele mesmo pessoal que estava lá se fosse hoje? Não, não iria. Porque foi muito bom, foi uma experiência fantástica. Como eu falei, ter estado num grande clube como o Vasco é uma honra para qualquer um, mas aquele ambiente, para mim, não é legal. Eu não gosto de conviver com um ambiente de pé de ouvido, eu gosto de conversa reta, de olho no olho, e, portanto, foi uma experiência positiva, mas positiva pelo seu lado negativo, né? Sim. A parte negativa é que me fez ver de uma outra forma. Eu até, vocês todos sabem que acabei tendo um problema com o Edmundo, né? E por força também desse, eu acho, desse controle que deveria ter das pessoas que estavam no staff fora do campo. E fiquei muitos anos sem falar com o Edmundo, mas felizmente, até porque a gente vai ficando mais velho e não tem que levar essas coisas para a vida. Ano passado a gente teve num evento de um amigo comum, e a gente acabou voltando a se falar, e eu fiquei muito feliz com isso, porque antes de eu ir para o Vasco, eu sempre me dei muito bem com ele.
E aquela passagem ali acabou a gente se arranhando lá em algumas coisas e se afastou. Mas, felizmente, eu voltei a falar com ele, fiquei feliz por isso, acredito que ele também. Mas foi uma passagem legal, mas que eu não repetiria naquele modelo ali. Boa, entendi. E eu ia perguntar justamente disso do Eurico Miranda, né? Você rasgou elogios aqui a ele, né? Até tirando do ponto do que foi na diretoria, que não gostou, que não agradou, mas o Eurico foi a exceção, até na forma dele falar com você antes de acertar com o Vasco, né? De ter o interesse no seu trabalho e também durante o período que você esteve lá. Eu queria que você falasse de como foi essa pessoa no período que vocês estiveram juntos. Então, o Eurico, eu já me relacionava com o Eurico há muito tempo, até por força de ser presidente do Sindicato do Rio, né? Uhum. E nós tivemos momentos de discussão da Lei Pelé, tivemos alguns embates, mas sempre de uma forma muito respeitosa. E o Sim, Eurico era aquele jeito dele, ele tinha um jeito, né, de explosivo, ele tinha um jeito, mas eu gosto de lidar com gente assim, porque são pessoas francas, são pessoas que estão ali, você não se engana com aquela pessoa, é o cara que tem aquela postura, é o cara que tem aquele comportamento, e comigo particularmente sempre houve muito respeito e até um carinho, a gente se relacionava muito bem. Eu lhe confesso, quando foi para o Vasco, eu fiquei meio receoso dele como dirigente, ser aqueles dirigentes que pudesse tentar dar carteirada, sabe? Não, ó, quero que faça, por que que o fulano, isso e aquilo, aquelas coisas. E, cara, felizmente foi uma grata surpresa, ele não era nada daquilo. Todas as vezes que ele tinha uma dúvida, ou de escalação, ou de uma, enfim, qualquer coisa relacionada à equipe, ele chamava e conversava, perguntava. E, naturalmente, você, como treinador, você tem a obrigação de dar a satisfação para o clube, para a presença do clube. Então, ele sempre teve um comportamento muito correto comigo e com a maioria dos treinadores, você não vê nenhum treinador falar mal dele. sim. Nem Ele, jogador. nem jogador, ele tinha eu tive, não vou citar nomes, mas na época ele estava ajudando muito um atleta que tinha voltado para o Vasco, ele ficou sem mercado, ele abraçou o cara. Então, assim, é que o Eurico, ele criou um personagem, né? Aquele personagem, Sim. né, do grande dirigente, e, e se impôs no futebol dessa forma, mas ele era um cara muito legal, com um coração grande, entende? Agora era o seguinte também, se você tirasse um prego de dentro de São Januário, ele sabia que o prego foi tirado. Então, ele era um cara que navegava bem, tinha autoridade, tinha o comando, tinha o respeito das pessoas, tinha até um certo temor de muitas pessoas também, mas era um modelo de gestão. Não vou entrar no mérito aí do Vasco, o que foi, o que não foi, isso não cabe a mim. Mas naquele período dele ali comigo, eu só tenho a falar bem. E depois também que eu saí de lá, ficamos amigos. Pô, eu lamentei muito o falecimento dele, porque eu gostava muito dele. Portanto, ele tem o meu respeito como dirigente e como pessoa, porque sempre nos demos bem. Perfeito, perfeito. Agora vou mudar um pouco o assunto, né? Nessa semana a gente presenciou uma polêmica e você, como diretor, né, do Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, você esteve presente nessa situação, né? E eu queria que você falasse como foi intermediar essa situação, você vendo isso acontecendo na sua frente, né? E você tendo essa responsabilidade de lidar com essas personalidades do futebol. Então, Patrick, essa oportunidade aqui do JS aqui é legal, assim como o Mancini também está tendo algumas oportunidades de falar, é legal que a gente tente mostrar um pouco do que era. Enfim, vou contextualizar só um pouco antes. Esse evento, ele estava programado para o final de novembro. E depois, quando nós fomos à CBF conversar com o Samir sobre uma integração dos treinadores brasileiros na CBF, né, discutir um pouco dos problemas dos treinadores brasileiros, ali naquela conversa com o Samir, veio a possibilidade de se fazer o nosso evento lá dentro da Sim, CBF. Ele mesmo disponibilizou, ele mesmo se motivou que nós fizéssemos ali e nós ficamos muito felizes com isso, porque fazer um evento daquele porte dentro da CBF pô, era a melhor dos mundos. Muito bem. Saímos dali, fomos encontrar o Ancelotti e o Rodrigo Caetano, conversamos a ideia, mostramos e eles toparam também estarem presentes. A partir dali começamos
a estruturar o evento e nós tínhamos menos de um mês para fazer aquilo. Teria que ser dia 4, porque no dia 3 era a Convocação. convocação, e no final do mês eles não estariam, o Ancelotti não estaria aqui, e nós queríamos muito que ele estivesse no evento e ele mesmo se prontificou a estar. E assim foi. Aí nós organizamos, cara, o evento com muito carinho, com muito sacrifício. A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol é uma federação nova de 12 anos. Portanto, está caminhando ainda para uma estruturação. É uma estruturação difícil, porque principalmente tem toda a parte financeira que é difícil de você estruturar. Portanto, tudo que se faz ali é com muito entusiasmo das pessoas que estão, né? Com ideologia, com a motivação de tentar melhorar o nosso mercado de treinadores, enfim. Então, nós nos dedicamos muito, fizemos um trabalho ali primoroso de organização, de decoração, de pessoas, de convidados. E nós decidimos no evento, na programação do evento, nós decidimos que nós iríamos, uma forma de mostrar o valor do treinador brasileiro, que nós íamos homenagear alguns treinadores do passado. Sim. Portanto, era uma forma de reverenciar essas pessoas e tê-los ali também para mostrar, poxa, aqui é o futebol brasileiro. Então, inicialmente seria o Filipão, seria o Parreira, o Muricy. E aí o Filipão não podia, o Parreira também teria compromissos, o Muricy estava certo até em cima da hora e depois ele não veio. E além desses, nós tínhamos o Geninho, nós tínhamos o Oswaldo, que foi campeão brasileiro, nós tínhamos o Leão, que foi campeão também brasileiro. Então, tinha o Evaristo Macedo, que não foi, porque no dia do evento foi internado, o filho dele, inclusive, mandou a foto dele lá, né, no hospital. Então, a ideia ali era reverenciar os treinadores que já fizeram na nossa história, escrever um pouco da história dos treinadores brasileiros. Muito bem. E o objetivo do evento era nós discutirmos os desafios atuais dos treinadores brasileiros, aonde é que nós estamos errando e onde é que nós temos que melhorar, fazendo uma comparação com as outras escolas, tanto que nós trouxemos o presidente da Associação Portuguesa de Treinadores, trouxemos o representante da Real Academia Espanhola, e eles iam palestrar, a CBF Academy ia palestrar, então o objetivo era a gente organizar isso tudo, refletir sobre todos os pontos e ver por que o treinador brasileiro está perdendo espaço. A vinda dos estrangeiros, o que representa. Portanto, esse era o tema a ser discutido. Em nenhum momento houve o interesse de nós fazermos um evento para falar contra a vinda dos estrangeiros para cá. Até porque a grande maioria dos treinadores brasileiros já foram estrangeiros em outros lugares. Eu já fui estrangeiro em outros lugares. Portanto, a questão não é porque os estrangeiros vêm, não é os estrangeiros virem, é porque eles estão vindo. Porque foi imputado aos treinadores brasileiros uma desvalorização, velhos, ultrapassados, desatualizados. Então, nós teríamos que discutir isso, porque o cara que vem, ele é muito bom, não tem problema algum, será sempre muito bem-vindo. Não tem nenhum etarismo, não tem nenhuma reserva de mercado. Então, esse era o objetivo do evento, para se debater e refletir. Quando foi feita a entrega da premiação, das homenagens, naturalmente, é de praxe você, o homenageado, querer falar alguma coisa. E Sim. o Leão pediu a palavra, falou, e depois, na sequência, o Oswaldo também falou. E aí, realmente, as duas falas não foram legais. Eu vou ser muito sincero. A do Leão, eu estava do lado dele, a forma que ele estava falando, no primeiro momento, ele deixou transparecer, eu acho que ele foi bem claro, que ele era contra, mas que ele refletiu sobre isso, ele entendeu que os estrangeiros aqui não teriam importância. Ou seja, o que ele demonstrou ali que eu era contra, mas eu pensei bem, hoje eu não sou mais, num resumo, né? Sim. Mas quando o Oswaldo entrou de uma forma muito agressiva, visualmente, sabe? Muito Sim. incisivo nas suas falas, com a voz alta, tanto que a imprensa tem algumas fotos e que eu e Mancini estamos atrás rindo e batendo papo, e alguns atribuíram aquilo ali como se nós estivéssemos rindo do que ele estava falando ou concordando com o que ele estava falando. E não era, porque chegou um dado momento que quando ele dava uma respirada, porque ele não parava, eu batia a palma para ver se todo mundo batia e ali interrompia.
E eu fiz isso por 2 vezes, porque estava se alongando, o tema estava pesado, né, a voz, e a gente estava tentando interromper. E numa dessas batidas de palma, eu e Wagner, a gente achou engraçado ter que estar fazendo aquilo ali, né? Enfim, e aí acabou aquele momento, o evento seguiu, e em dado momento eu começo a receber no meu Zap uma série de mensagens da direção da CBF, indignada, revoltada, e eu fiquei atordoado com aquilo. O Mancini já tinha ido embora, porque ele tinha que dar treino no Bragantino, porque ele tinha jogo com o Corinthians Foi no dia ontem, seguinte. é. Uhum. Ah, O foi jogo do ontem? Bragantino foi ontem, é. É. Portanto, eu fiquei sozinho, eu e Zé Mário. E aquilo chegando ali, eu fiquei, a CBF furiosa, porque os cortes que fizeram, né, foram cortes demonstrando uma agressividade na fala dos dois, né, com relação ao Ancelotti, com relação, principalmente ali, ao estrangeiro, digamos assim. E aquilo ali, cara, me deixou sem chão, porque a CBF tomando pedrada da imprensa por força disso. E a CBF não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. A CBF apenas nos recebeu de forma gentil. E assim, o Ancelotti, cara, em todo momento ali, eu acho até que muitas coisas ele não entendeu, porque o semblante dele estava muito tranquilo. E assim, o Ancelotti é um cara extremamente gentil, é um gentleman, educado, sereno, tranquilo. E assim, eu não o conhecia pessoalmente. E a primeira vez que eu tive com ele, eu falei, cara, esse cara, pelo tamanho que ele tem, pela história que ele tem, ele é um cara muito simples, sabe? Muito tranquilo. Então, a mim, particularmente, o cara me conquistou por essa postura. Então, vários cortes que foram feitos e colocados nas mídias e propagou de uma forma violenta, foi muito ruim. Denegriu o evento e atingiu a CBF, que não tinha absolutamente nada. As pessoas estavam achando que o evento era da CBF, o Sim. evento era da FBTF. E aquelas pessoas estavam lá para serem homenageadas, ponto. Por isso que porque muita gente falou, pô, como é que chama pessoas assim, que o Leão é polêmico, que o Leão sempre isso, o Leão sempre aquilo. Cara, nós fomos ali homenagear pessoas, nós não podíamos imaginar que os caras, na altura da vida, com a experiência, com a idade, pudessem ter momentos daquele ali, né, que geraram uma questão muito desagradável. Então, eu, quando recebi todas esses prints ali, já estava se direcionando para o final do evento, e eu acabei no final ali pedindo a palavra e colocando aquele mensagem lá que se tornou um vídeo aí, viralizou, inclusive o pessoal do álbum falou que deu 2,5 milhões de visualizações aquilo ali. Então, assim, cara, foi um negócio muito ruim. Eu, hoje, se você me perguntar qual é o teu sentimento hoje, meu sentimento é de vergonha e tristeza, porque nós fizemos um negócio que foi caro, caro. Nós, particularmente, fizemos sacrifícios para fazer um negócio de alto nível e nós conseguimos. O nosso objetivo era debater a carreira do treinador brasileiro, sua formação, o futuro dos nossos treinadores. Portanto, era um negócio extremamente importante para todos. E aí ali se perdeu. Então, quando eu gravei, dei aquele pronunciamento repudiando a, a postura do Oswaldo, e não fiz do Leão, porque, como eu falei, ali no palco, naquele momento que eu tinha visto, o Leão, para mim, não foi tão Incisivo, né? incisivo. Eu só fui ver depois nos cortes, que aí realmente tinha algumas coisas que não foram legais. Mas naquele momento, eu lembrava bem do Oswaldo, até como eu falei, a gente tentou interromper, batendo palma algumas vezes. E eu tive que fazer aquilo como diretor presente da entidade. Fiz aquilo com o coração partido, porque o Oswaldo sempre foi um amigo querido, sempre foi um cara que participou da FBTF, viajou conosco muitas vezes para Brasília, lá para a audiência, sempre teve o meu respeito como treinador e como pessoa. Mas aquilo ali foi mais forte do que qualquer coisa, porque ele, talvez mesmo sem ter tido essa intenção, e eu tenho certeza que ele não teve, ele estragou um negócio, ele prejudicou uma relação institucional que estava se costurando e que seria muito importante para os treinadores. A CBF estava sinalizando com um andamento
conjunto de atividades em prol dos treinadores, repetir esse fórum todos os anos. Então, a CBF foi apedrejada, a CBF foi atingida de um negócio que ela não tinha a mínima culpa. E eles têm a razão de estarem furiosos, talvez até decepcionados e arrependidos. E nós, como FBTF, e eu como participo, eu hoje, meu sentimento é de vergonha e de tristeza, porque briguei com um amigo, não atingimos nossos objetivos, e eu não sei quais serão os próximos passos. Então, é, eu acho que esse espaço que você está me dando aqui, eu até te agradeço, porque eu acho que isso pode esclarecer para muita gente qual foi o contexto todo do evento e do problema que aconteceu. Entendi, perfeito. Até pegando esse ponto, né? O Oswaldo ele foi muito ativo nas redes sociais pós-evento, né? Com opiniões bem fortes e declarações fortes, e usou muito o seu Instagram pessoal para se defender do que vinha sendo atacado e também para justificar e falar do que ele falou. Até ele mesmo listou que foram 12 minutos de conversa que ele teve lá. Dos pontos atingiu foi para você, porque foi um story que ele postou, até tirei print aqui, de uma fala, até me corrija se eu estiver errado, tá assim, o Oswaldo me ligou 2 vezes, não atendi e não vou atender. Ele pegou esse print dessa matéria e colocou que não é verdade essa mensagem, né? Eu vou até botar aspas do Oswaldo aqui agora. Mentira, eu não liguei para ninguém. Aí depois ele completou. Esse indivíduo deveria defender nós treinadores e não colocar um contra os outros para ganhar alguma notoriedade. Coloquei o vídeo aqui da única frase que eu disse neste evento. Nada demais. Repetiria, tenho preferência por treinadores brasileiros. É crime? Me poupe. Eu queria que você desse sua opinião após esse post do Oswaldo de Oliveira em suas redes sociais. Cara, é complicado esse negócio, você vê, cara, eu vou ter que ficar debatendo sobre um cara que eu tinha amizade, respeito, carinho, admiração. Quando ele me chama de indivíduo e diz que eu preciso falar aquilo que eu falei por parecer, enfim, o termo que ele usou aí. Primeiro, quem me conhece bem sabe que eu não estou atrás de holofote. Nunca estive atrás de holofote. Nunca, é meu perfil. Segundo, eu estou até mexendo aqui com você e estou tentando procurar a ligação dele. Eu não sou um cara de inventar coisas. Está aqui. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o vermelhinho aqui. Tá vendo aqui? Aham. Tá vendo aqui? Isso foi na terça-feira, no dia do evento, às 20h21. Tá vendo aqui? Então, assim, quando ele me ligou, eu estava jantando com os portugueses e os espanhóis, que eu estava extremamente envergonhado. Eu trouxe os caras lá do outro lado do mundo para presenciar o negócio daqui. Então, assim, eu não preciso atacar o Oswaldo e não gostei de atacar o Oswaldo, porque eu tenho o Oswaldo como um dos grandes treinadores brasileiros, um amigo, um cara que nos ajudou na caminhada da FBTF. Só que é o seguinte, eu não posso aceitar que de tudo é porque assim, eu falando aqui para vocês, o sacrifício que foi feito para montar aquele evento, só quem participou sabe o tamanho do que nós fizemos. E aí eu não posso aceitar que por um momento de desequilíbrio, ou por uma coisa mal resolvida, ou seja lá o que for, seja qualquer pessoa, independente se o Oswaldo fosse o Zezinho da esquina, que a pessoa se desse o direito de ir ali e estragar um negócio de extrema importância para os treinadores brasileiros, de extrema importância para a associação, e o cara se deu o direito de falar da forma que falou. E eu, assim que eu me gravei no vídeo, eu não sou de ficar de meias palavras e fazendo média com ninguém. Ali eu estava atingido, porque eu me dediquei, o Wagner se dedicou. Nós tínhamos reuniões diárias entre um treino e o outro, entre uma viagem e o outro, de noite, de manhã cedo. Já chegamos a fazer reunião meia-noite e pouco, porque era para sair tudo perfeito. E aí vai uma pessoa,
não de caso pensado, não é o perfil dele de ali, não, vou lá estragar essa festa, não é. Mas fez. E eu tinha que me posicionar. Até porque a CBF tinha que entender que a gente não pactuava daquilo. A CBF estava sendo agredida, a CBF estava sendo apedrejada, o Ancelotti estava sendo desvalorizado ou colocado em xeque, como se a gente tivesse uma campanha contra os estrangeiros. Não. Nós debatemos sim os estrangeiros, o número de estrangeiros, nós debatemos o número de excesso de jogadores estrangeiros aqui, mas isso tudo era debate, isso tudo não era reserva de mercado, não era xenofobia, não era nada disso. Enfim, então, essa declaração dele é natural. Ele tem que tentar mostrar o porquê que ele fez, o entendimento dele. Eu lamento muito a forma, eu não tinha visto essa postagem ainda, e até porque eu não leio, sabe? Eu não fico buscando essas coisas e eu evito. O que eu posso dizer para você é o seguinte: eu lamento muito tudo que aconteceu. E lamento muito em ser o Oswaldo, que era um cara que eu. Não, é um cara que eu tenho profunda admiração e respeito. Só que ali nós batemos de frente, porque eu não poderia deixar de me posicionar daquela forma. Quanto ao que ele falou de defender a categoria, quem conhece a minha história sabe que a minha história é de defesa de atletas e treinadores. É simples, é só olhar minha história. E digo mais, a minha carreira não foi tão. A minha carreira, ela, com certeza, ela foi muito atrapalhada por eu, desde cedo, estar nos sindicatos de atletas e de treinadores. O que muitos não fizeram. Então, dizer que eu não defendo é um equívoco. Até entendo, está com raiva, talvez atingir um pouco, mas eu entendo tudo isso por tudo que aconteceu. Vai dizer que eu não defendo, basta ver minha história. E eu tenho absoluta certeza que se eu não fosse envolvido com sindicatos de atletas e nem treinadores, eu mesmo tendo tomado uma decisão lá atrás, eu teria muito mais prestígio como treinador que eu tenho hoje. Teria tido muito mais espaço. Então, sem querer dramatizar nada, alguém tem que ir para o sacrifício para tentar melhorar as coisas. E muitos vão caminhar pela paralela. Então, eu acho que ele se equivocou nisso. E a questão de querer aparecer é só conversar com as pessoas que me conhecem. Eu nunca busquei isso, não tenho o mínimo interesse. Eu gosto de aparecer, nem é o termo, eu gosto de estar como estou aqui com vocês, de forma natural. Isso não me faz diferente, nem melhor, nem pior que ninguém. Então a minha cabeça funciona assim. Entendi. E isso te deixou bem chateado, principalmente de quem veio, né? Cara, o contexto todo me deixou chateado, porque na realidade está vindo dele porque eu falei sobre ele, eu repudiei a postura dele. Então é natural que ele também fale e se defenda. Mas o que me deixou mais chateado é a perda da amizade que eu sempre tive com um cara que eu admirei e respeitei. Mas que as circunstâncias de tudo nos levaram a esse rompimento, a essa situação. Se você falar, poxa, mas você não poderia ter tido um outro, uma outra postura lá no evento? Pô, cara, você não sabe, as pessoas não sabem o nível de mensagem que eu estava recebendo da direção da CBF. Então, tu imagina, a gente faz um evento daquele tamanho, um sacrifício daquele tamanho. Eu estou dentro da casa dos caras. Eu estou dentro da casa deles. E os caras me escrevendo um monte de coisas que estava me deixando desse tamaninho. E eles tinham razão em escrever. Eles não fizeram nada de errado. Então, se eu não me posiciono, cara, eu não sei, assim, se eu não tivesse aquele posicionamento, como eu estaria hoje? Eu estaria talvez pior. Hoje, o meu sentimento é de vergonha e de tristeza, porque era um negócio para ser maravilhoso para todo mundo, acabou não sendo. A atitude dele acabou nos criando um problema institucional muito grande, que eu não sei se a gente vai conseguir reverter. E não é para nós, eu, Mancini, não, porque daqui a pouco eu estou parando, eu não vou usufruir de nada que a gente está tentando melhorar. Então, é para a instituição um problema sério e me causou um problema de uma exposição. Você vê, falaram que teve 2 milhões e poucos de visibilidade daquele vídeo. Muitas pessoas, a maioria, acharam legal pra caramba, mas eu não estou atrás disso. Eu não preciso ter essa visibilidade desse tipo de coisa, sabe? De ter que confrontar alguém. Então, eu não tive prazer nenhum fazer aquilo, mas eu não me furto de tomar decisões. Eu tomei aquela decisão e foi feita, mas lamento muito a sequência disso, né?
principalmente por ter estragado a nossa amizade. E por último, eu deixo uma mensagem até para o Oswaldo, que eu não tive nenhum prazer em fazer aquilo, nenhum prazer. Que eu tinha e eu tenho como um dos grandes treinadores brasileiros. Mas que, infelizmente, por força dos cargos que eu ocupo, eu tinha que tomar posição e, portanto, que fique claro que não tive prazer algum em tomar aquele tipo de decisão. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar. Agradeço imensamente a oportunidade que você me deu aqui e deu à FBTF e, por consequência, ao Wagner também, que é o presidente, que eu acho que foi um papo esclarecedor. Muito obrigado, Alfredo, novamente por estar aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Deixe seu like, curta, se inscreva e compartilhe no nosso canal. É muito importante para que a gente tenha novos bate-papos como esse. Novamente agradecendo ao Alfredo, muito obrigado. E é isso, a gente volta com mais. Valeu!